Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Não é novidade que muitas crianças dão um exemplo aos adultos, mas nos últimos tempos, algumas decidiram abraçar a causa de Deus. São pequenas missionárias que, além da própria inspiração, contam com a ajuda de algumas igrejas, como a Internacional da Graça de Deus, que dedica um grande espaço ao ministério infantil. Neste século XXI, é no celular que está a distração de muitas crianças. Entre jogos e vídeos, uma geração cada vez mais conectada com tecnologia. Mas na contramão da tendência, uma menina chama a atenção. Desde pequena, Vitória usa o tempo de uma forma bem diferente. Ei, você sabia que se você adorar o Senhor Jesus, Ele vai abençoar você? Vitória Santos de Deus é o nome da menina que leva a palavra para as ruas de São Paulo e outras partes do país. E não é de agora, não. Vitória começou bem cedo. E esse Deus se faz presente a todo momento, em qualquer hora. Aleluia, Ele está pertinho de mim, está pertinho de você, está pertinho de você, está pertinho de você. Com 3 anos eu comecei a louvar, com 4 Deus me deu dom de cura e com 5 anos eu comecei a pregar e foi minha primeira obra, aonde eu ganhei 14 almas para Jesus. De lá para cá, a pequena missionária ganhou destaque. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não pode ter comunhão com Ele. Tem mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube. Virou influenciadora digital. E o que leva ao público são conteúdos que transformam vidas. E já ouvi muitos testemunhos do que tem acontecido através dessas orações. Ei, eu quero te dizer que pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. Com uma jornada de 10 anos na fé, Vitória hoje é também um sucesso gospel. A Vitória foi criada na igreja, por isso que ela seguiu este caminho, né? E é o que é o certo. E graças a Deus ela tem me fortalecido a família dela. Sentimos-nos mais à vontade, mais firmes, mais fortes na presença de Deus. A Bíblia narra histórias lindas, cheias de superação. De gente humilde e desprezado que se torna campeão. Mesmo não tendo sangue nobre, vira até um governador. A Rebeca segue o mesmo caminho. Entre as atividades disponíveis no celular e outras brincadeiras de criança, a preferência dela é esta aqui. Eu prefiro evangelizar. No ano passado, a menina de 10 anos passou por uma experiência inesquecível. A gente foi numa praça e encontrou com uma pessoa e a gente perguntou, né, se essa pessoa queria um presente. O presente era um material com a palavra de Deus. Foi um dia muito gratificante nesse dia, porque esse rapaz, inclusive, você lembra que ele mostrou que ele estava com os braços todos cortados, né? Que ele já tinha tentado tirar a vida dele. E ele ficava assim, mas os seus meninos são lindos, porque ele ficou muito feliz com a atitude das crianças. Porque as crianças ficam assim, mas a gente gosta de você, vocês gostam de mim? E então ali houve um encontro de Jesus com uma pessoa que encontrou o amor de Deus através das crianças, né? A Rebeca faz parte do Ministério Crianças que Vencem, da Igreja Internacional da Graça. E desde que nasceu, aprende muito com as atividades propostas em sala. E também com essa turminha aqui. Muito obrigada, garotos. E Feliz Natal para vocês. Pra senhora também. Tchau. Fiquem com Deus, crianças. Tchau. Como é bom ajudar os outros. É mesmo. Tenho certeza que deixamos o Senhor Jesus bem feliz. É
verdade. No canal do Ministério Crianças que Vencem no YouTube, há lições valiosas para os filhos. E o mais importante é que você saiba que Deus é amor. E orientações para os pais. Os problemas emocionais nos jovens são causados não pela forte disciplina, mas sim pela ausência dela. E é todo esse trabalho unido que inspira essas crianças. As nossas crianças andam tão cheios de alegria e de ousadia daquilo que têm ouvido falar do Senhor Jesus, que eles parecem até gente grande, querem enviar a palavra de Deus aos corações. Então, nas ações de evangelismo, nas ações sociais, né, da FIC, que a gente também participa, as crianças têm uma postura ativa. Mas é impressionante quando eles contam a experiência que eles têm de colocar em prática o que eles estão aprendendo. Às vezes eles vão lá, a pessoa não está legal, sugere fazer uma oração pela merendeira, para o amiguinho, para a professora. É importante o papai e a mamãe trazerem as crianças para aprender, para eles terem um alicerce espiritual, para quando eles precisarem usar no evangelismo, na escola, numa festa de aniversário, assim Deus possa usá-los de maneira grande e sobrenatural. Quanto talento! E olha, mudando de assunto, um museu em Roterdã, na Holanda, inaugurou um ambicioso projeto. Abriu a sua reserva técnica para visitação. São cerca de 150 mil obras de dentro do depósito que serão abertas ao público pela primeira vez. Com a abertura do depósito do Museu Boijemans van Beuningen, tornará acessível ao público toda a coleção de arte reconhecida internacionalmente. Os museus de todo o mundo geralmente exibem apenas 6 a 10% de suas coleções. O restante fica na reserva técnica. O museu rompe com essa tradição oculta e torna visíveis todas as obras de arte invisíveis, trazendo uma inovação mundial. Com o icônico depósito de arte espelhado, que contém mais de 150 mil artefatos que estão localizados no coração da cidade de Roterdã. Neste edifício, a coleção pode ser vista em massa e o cuidado, manuseio e restauração de artefatos tomam o centro das atenções. O visitante pode observar o que acontece nos bastidores de um museu, o que acarreta a conservação e o manejo de uma coleção. Todo esse cuidado tornou-se parte do programa público. Além dos vários espaços para armazenamento e cuidado, a reserva técnica de arte acomoda vários compartimentos privados e a uma altitude de 34 metros há um restaurante e espaço para eventos, bem como uma floresta no telhado. A venda de ingressos online já começou por meio do site do museu. A capital tcheca inaugurou um parque completamente construído com tecnologia de impressão 3D, com obstáculos pensados especialmente para a prática do esporte de parkour. Os praticantes de parkour têm um novo lugar para se divertir e praticar manobras em Praga. A melhor coisa é a variabilidade, porque como existem diferentes formas que podem ser impressas em 3D, o parque oferece saltos que você não é capaz de fazer em nenhum outro lugar. O CEO da empresa responsável pelo empreendimento, David Skarupka, ainda destacou a vantagem financeira do projeto. A vantagem que temos é que podemos moldar o concreto livremente, porque não temos que construir moldes complicados, que além disso só usaríamos uma vez. Cada peça é original e produzir um único molde para essas formas é financeiramente exigente. Por isso a impressão 3D é conveniente. Com a diminuição das restrições pela pandemia da Covid-19, diversos profissionais têm buscado a infraestrutura dos chamados coworking para retornar às atividades. Em São Paulo, uma empresa investiu em uma pequena praia no topo de um edifício para atrair clientes interessados em uma experiência de trabalho bem diferente.
Depois de 18 meses restritos pela pandemia do novo coronavírus, a maior cidade do Brasil parece respirar novamente, em parte graças aos espaços de coworking ao ar livre. Este modelo de trabalho, já conhecido em outras partes do mundo, une compartilhamento de espaços e infraestrutura para aqueles que não aguentam mais a solidão do trabalho em casa. Tem os espaços para trabalhar, Wi-Fi, espaço, cadeira, mesa, espaços de eventos. E a gente tem um collab com uma marca chamada Poppins, que cuida das crianças enquanto isso está acontecendo aqui dentro. Então é um ecossistema grande que envolve, que manifesta uma rede de apoio que ela não consegue sozinha em casa. Esta rede de coworking simula praias em telhados e terraços com direito a guarda-sóis e cadeiras. São o resultado de como esses negócios se ramificaram para atender um público-alvo cada vez mais amplo. Agora eu venho pra cá, só da gente sair, a gente se arrumar, a gente tem um compromisso, sentar aqui, sair de casa, acho que isso já faz muita diferença. E agora com ele, com a possibilidade de trazer ele pra cá, aí ficou melhor ainda, que aí eu consegui juntar duas coisas que eu gosto de fazer, né? Com as restrições de Covid-19, profissionais de diversas áreas precisaram se reinventar. Muitos deixaram os antigos escritórios fechados e passaram a adotar o trabalho coletivo como forma de economizar e transformar a dinâmica dos negócios. Pré-pandemia, 95% das empresas eram empresas ligadas à tecnologia. O que aconteceu com a pandemia? Outros mercados em busca de uma solução mais eficiente, mais inteligente e menos custosa de escritórios começaram a procurar o coworking. Então hoje a gente pode falar que 40% das empresas que estão na coworking são empresas do mercado tradicional, advogados, consultorias, auditorias. Muitos empresários do ramo apostam que 2022 vai ser um ano de recuperação, mas o otimismo depende também da redução dos números de contágios e mortes pela Covid no Brasil. Agora olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Um cervo foi encontrado com um pneu no pescoço em um parque. E depois de várias tentativas, os agentes de vida selvagem conseguiram salvar o animal. O cervo canadense foi avistado pela primeira vez por um oficial da Colorado Parks and Wildlife em 2019, que estava conduzindo uma pesquisa populacional de ovelhas e cabras no Monte Evans Wilderness, no Colorado, nos Estados Unidos. Desde então, o animal foi visto várias vezes por câmeras de trilha e era conhecido por viajar entre os condados de Park e Jefferson. Funcionários monitoraram o animal ao longo desse tempo e viram que o pneu não estava afetando a capacidade de comer e beber do cervo. Mas as autoridades temiam que ele ficasse emaranhado em galhos de árvores, cercas ou mesmo nos chifres de outro animal. No último fim de semana, uma ligação proveniente da comunidade de Pine, Colorado, levou os agentes de vida selvagem a conseguirem ajudar o animal. No último dia 9 de outubro, Murdoch e o oficial Swanson conseguiram tranquilizar e cortar os chifres do animal, retirando assim o pneu do pescoço dele. Depois do intervalo, você vai conhecer uma professora do Iêmen que ensina na própria casa. Em instantes, até já! Já estamos de volta e nós vamos conhecer agora um ex-campeão de boxe do Níger, que dedica seu tempo para dar uma nova esperança a crianças e jovens em situação de rua. Desde que pendurou as luvas, o ex-campeão de boxe peso pesado do Níger, Abdul Aziz Hossein, passou a combater um grave problema social. Crianças e jovens que vivem nas ruas da capital Niamey. Todos os fins de semana, Aziz se dedica a ajudar esses jovens, ensinando as habilidades do esporte e dando a eles uma nova ocupação. Tenho usado o boxe para resgatar jovens que estão abandonados nas ruas, que usavam drogas de vez em quando. Então, aos sábados e domingos, dou o meu tempo a eles, explicou Hossein.
qui consommaient un peu la drogue de gauche à droite. Um de seus alunos já conquistou 3 títulos nas categorias de 52 a 54 quilos e 56 quilos da África Ocidental. Ele diz que Aziz é o grande responsável por despertar sua paixão pelo esporte. Eu estava desiludido com o boxe, mas ele me acordou. Aziz se sacrificou pelo meu primeiro cinturão. Até penhorou o carro para que eu pudesse participar. Abdulaziz não tem nenhum financiamento público ou privado para seu projeto socioesportivo. Ele é personal trainer e, com seu trabalho, arrecada a quantia necessária para custear viagens e as participações de jovens boxeadores nas competições. Em meio aos conflitos e à miséria, uma professora do Iêmen abriu sua casa para crianças fora da escola. A iniciativa pretende diminuir a falta de acesso à educação na aldeia onde residem os alunos. Lotação, calor e crianças acomodadas no chão. As condições são péssimas para os mais jovens do distrito de Alto Haita, no Iêmen, aprenderem a ler, escrever e desenvolver outras matérias básicas. Mas essa foi a forma que a professora Amina Mahdi encontrou para tentar amenizar os danos que a guerra e a miséria causaram na educação. O que me motivou a ensinar foi o péssimo acesso ao conhecimento na aldeia e as crianças que foram privadas de educação. Estamos sofrendo com a fragilidade e a superlotação deste lugar, pois ele não está equipado para ensinar e os alunos são afetados pelo forte sol e calor. Amina já ensinava as crianças da aldeia a ler e escrever antes de 2014, quando começou o conflito entre o governo e os rebeldes no Iêmen. Hoje, dezenas de alunos estão sob sua responsabilidade. A professora dividiu as crianças em 3 grupos, de acordo com a faixa etária, fornecendo 2 horas diárias de aula para cada um deles. O grande sonho da professora é construir uma escola de verdade. Ela afirma que a sua casa virou um espaço público que não pode mais ser considerado um lar. Sou pai de 3 alunos que frequentam as aulas de Amina. Estão lá desde a 1ª até a 4ª série. Graças a Deus, ela fez esse sacrifício para ensinar e construir a educação deles. De acordo com a Unicef, mais de 2.500 escolas no país ficaram inutilizáveis. Boa parte por estarem destruídas ou por terem sido transformadas em centros para refugiados ou instalações militares. Dezenas de milhares de pessoas, principalmente civis, morreram na guerra e milhões foram deslocadas nesta que é considerada pela ONU como a pior crise humanitária do mundo. Uma grande coleção de romances, álbuns de recortes e vinis de um famoso autor japonês estão em uma nova biblioteca inaugurada em uma antiga universidade em Tóquio. Ela apresenta uma réplica do espaço de trabalho minimalista, um café e até um estúdio de rádio. Vamos conhecer. Murakami, de 72 anos, é um dos escritores mais famosos do Japão, cujas histórias elaboradas sobre o absurdo e a solidão da vida moderna são best-sellers globais. A biblioteca dedicada ao seu trabalho na Universidade Waseda apresenta uma réplica de seu espaço de trabalho minimalista, um café e até um estúdio de rádio. Honestamente, gostaria que algo assim tivesse sido construído depois da minha morte, brincou Murakami enquanto repórteres circulavam pelas instalações. Agora que foi concluído, enquanto estou vivo, estou um pouco nervoso. E se eu cometer um crime? Isso causaria sérios problemas ao Waseda, disse o escritor e fanático por jazz. O interior com arcos de madeira e fachada branca descolada da biblioteca Haruki Murakami é obra do famoso arquiteto Kengo Kuma, que também projetou o Estádio Nacional de Tóquio, usado nas Olimpíadas neste verão. Oficialmente chamada de Casa Internacional de Literatura de Waseda, a biblioteca terá como foco inicial os romances, ensaios, entrevistas e outros textos de Murakami relacionados a ele. A reforma foi feita a partir de um prédio de sala de aula existente no campus, onde o escritor era aluno há 5 décadas.
Espero que este seja um local onde os alunos possam produzir livremente suas próprias ideias e lançá-las como projetos concretos, disse ele. Mais livros de outros autores serão adicionados às prateleiras no futuro. Por isso, espero que seja um espaço de pesquisa amplo e fluido, acrescentou. O Parque Nacional dos Everglades, na Flórida, é uma joia natural ameaçada pelas mudanças climáticas. O pântano mais extenso dos Estados Unidos é cenário de um dos maiores esforços de reabilitação ecológica do mundo. O aquecimento global põe em risco um ecossistema subtropical no qual convivem mais de 2.000 espécies de animais e plantas. O Everglades é um dos maiores pântanos do mundo e também é o suprimento de água para todo o sul da Flórida. Se você está em visita a Miami como turista, a água que você bebe e que usa na piscina para escovar os dentes, tudo vem dos Everglades. A vasta região é conhecida por ser o habitat de diversos jacarés que vivem em água doce. Por isso, a primeira ameaça vem do mar. Os Everglades, como todo o sul da Flórida, são quase planos. Isso torna a área muito vulnerável à elevação do nível do oceano, uma das maiores consequências do aumento das temperaturas. Uma vez que o sal entra nos aquíferos, eles podem ficar quase perdidos. A intensificação de secas e a redução das precipitações, outras consequências das mudanças climáticas, também são motivos de preocupação. Precisamos manter o pântano úmido para que possa continuar a absorver CO2 em vez de liberar CO2. Então, quando mantemos os pântanos úmidos, eles continuam a absorver CO2 da atmosfera. Mas se ficam secos, começam a liberar CO2 na atmosfera. Durante centenas de anos, a água acumulada durante a estação chuvosa ao norte dos Everglades moldou esta paisagem. Mas no último século, as autoridades desviaram seu curso natural para permitir o crescimento urbano e agrícola do sudoeste e do sudeste da Flórida. No ano de 2000, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto para reabilitar a área. Apesar dos avanços, apenas um dos 68 projetos principais do plano original foi totalmente terminado. O que o programa de restauração de Everglades tem como objetivo é redirecionar o fluxo dessa água do lago Okeechobee de volta para as áreas de conservação de água. Essas enormes áreas de pântanos ao sul para o Parque Nacional de Everglades. Cientistas projetaram um sistema complexo de canais, diques, represas e bombas d'água. A restauração dos Everglades é um modelo para outros ecossistemas, como o Pantanal da América do Sul. Mas a falta de financiamento do governo americano pode colocar em risco o Parque Nacional de Everglades, declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 1976. Agora uma curiosidade, o melhor amigo do homem já estava entre as famílias da América Central há 12.000 anos. Um novo estudo aponta que cães e pessoas conviveram com animais gigantes. Em 1978, foi encontrado em Nacaomé, no noroeste da Costa Rica, um depósito com restos ósseos de diferentes animais do final do Pleistoceno. As escavações feitas no início da década de 90 descobriram partes de mandíbula que foi rotulada como de um coiote, mas que os cientistas pensaram ser na realidade de cães. Achamos muito estranho que houvesse um coiote no Pleistoceno há cerca de 12.000 anos. Quando começamos a olhar para os restos do esqueleto, vimos características que poderiam ser de um cachorro, mas não somos especialistas. Os pesquisadores decidiram escanear o material e a máquina usada melhorou a unidade de medida de precisão. Foi assim que a equipe teve certeza de que era um cão convivendo com pessoas há 12.000 anos. A mandíbula dos cachorros, quando são domesticados, muda, os dentes têm menos cúspides, são menos pontiagudos
e não servem para destruir ossos e carne. Os resultados mostram que existiam sociedades que podiam ter cachorros, que podiam alimentar cães, que tinham sobra de comida, que tinham cachorros por prazer, não eram animais de guerra, não eram cachorros que podiam fazer mal a outras pessoas, como, por exemplo, outros animais podiam fazer. Os cães que os espanhóis trouxeram eram cães para matar. Especialistas explicam que os primeiros cães domesticados entraram no continente há aproximadamente 15 mil anos, fruto da migração dos asiáticos pelo Estreito de Bering. E nunca houve cães sem pessoas no continente. Elas se moveram de norte a sul como parte de grupos de caçadores e coletores. E antes de encerrar, ainda falando em cães, você vai conhecer agora um passageiro muito especial. Ele viaja em barcos e trens entre os lados europeu e asiático. Em uma balsa lotada de passageiros, todos os olhos se voltam para o cachorro Boge, que já é figura comum em balsas e faz viagens na maior cidade da Europa. Ele gosta de longas viagens em transporte público e chega a percorrer até 30 quilômetros em um dia normal da semana. Autoridades municipais de Istambul monitoram as viagens de Boge com um microchip e ele às vezes até faz travessias no mar por meio de uma balsa para um fim de semana nas Ilhas das Princesas. Os dados coletados de seu dispositivo de rastreamento mostram que as linhas de bonde históricas são as favoritas de Boge. Assim como as balsas e bondes, Boge também é um viajante frequente de metrô. As autoridades o chamaram de Boge, pois ele gosta de viajar na parte central do vagão de trem, sempre que pega o metrô. Boge se traduz da palavra inglesa buggy, a palavra para a estrutura de um trem. Os habitantes de Istambul gostam de vê-lo em um trajeto regular e frequentemente tiram fotos dele para postar nas redes sociais. As contas de mídia social dedicadas inteiramente ao Boge são muito populares, com mais de 50 mil seguidores. Uma graça. Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.